Doutora, quando a Camila falou sobre a língua presa, eu queria que você explicasse quando que a criança realmente tem a língua presa e quando não é. Tá. Então, língua presa. A gente tem, né, por regra aí, que todo mundo acha que língua presa é quando a criança fala sapo, sopa. Sabe quando a língua escorrega para frente? Então, vou chamar isso de língua presa. Não é. Língua presa não é isso. Isso é ceceio. Língua presa... Ceceio. Ceceio, né? Sapo, sopa, que a língua escorrega para frente, fica entre os dentes. Então, esse é o ceceio. Existe o ceceio fisiológico, que é provavelmente o que o Bento apresenta, né? Ele não tá sempre falando, ele fala uma vez ou outra. Então às vezes ele tá testando ainda. Essa coisa de falar para ele é muito novo, então ele tá experimentando. Ele experimenta sons, ele experimenta palavras, ele experimenta jeito de colocar a língua. E tá tudo bem nesse começo, né? E lá em casa ainda tem mais um negócio. Eu sou do norte e Elias é do sul. Então eu falo porta, paz, tudo assim um sotaque. E o Elias é porta, sabe? O pai, a mãe, e eu é mamãe, papai. E o Bento é mamãezinha e papaizinho. Assim, ele fez o sotaque dele, tipo, ele fez o negócio dele. Já adaptou. Então, tipo, eu falo pra meu sogro e minha sogra querem a morte, que eu falo, dona Cida, agora aqui é Belém do Pará, o sotaque dele é totalmente meu. E olha, ainda tem isso de região, né? Você imagina, você ele vai, nasceu por exemplo, aqui. uma pessoa que te segue, é lá do Rio de Janeiro, e vê falando assim, porta. E aí vai falar, pô, meu filho falou errado, né? E olha o Bento, ele tá falando porta. Então a gente tem que tomar cuidado até com sotaques, cada um fala palavras diferentes. Eu sou bem tranquila quanto a isso, assim, porque é o que eu falo, lá no fundo do coração a gente sente que tá tudo bem. Certo, que tá tudo bem. certo. Doutora, só retomando, fala pra gente então qual que é essa diferença da língua presa e do a língua ceceio. presa. A língua presa, quando é que a língua tá presa? Quando o frênulo da língua, que é essa pelinha que fica debaixo da língua, que conecta, né? O chão, né? O soalho da boca com a língua, pra a língua não ficar solta demais. Então, essa pelinha, ele é curto. E aí, se ele é curto, a língua não consegue elevar. E eu não consigo fazer determinado som. E a língua presa atrapalha na produção de alguns sons da fala, atrapalha na amamentação, atrapalha na alimentação também. Então, várias coisas aí, né? E aí, a língua presa é isso, quando a língua tá, de fato, presa e não solta, no sapo, sopa, que escorrega para frente. É o frênulo que tá curto, né? Um frênulo encurtado, e aí a gente precisa fazer a cirurgia aí de frenectomia, fazer o pique na língua. Quando o Bento era pequenininho, assim, bebezinho, ele teve logo no início, naquela primeira semana que o bebê não sabe mamar direito ainda e a gente perde aquele pezinho e tal, nós fomos acompanhados por uma pessoa de amamentação e tal, e naquele momento ficou na dúvida se o Bento ia precisar fazer esse cortinho ou não. Aí eu fui na pediatra, aí a pediatra, que a gente tem muita confiança, a doutora Marina Henriques, ela falou, olha, realmente esse freno aqui não vai fazer a menor diferença, tá tudo normal aqui, não precisa fazer, se precisasse, eu era a primeira pessoa que ia te falar, olha, vamos lá, eu vou te indicar uma fono, E aí eu perguntei pra minha pediatra, perguntei pra minha irmã, que é ortodontista, fizemos várias sondagens, assim, aí a gente resolveu não fazer. E ele foi assim, foi uma questão de adaptação mesmo. Uma semana depois ele estava mamando bem, pegou peso e sempre mamou peito, até hoje mama bem, assim, e aí deu certo. Mas hoje nas maternidades já estão olhando isso. Então tem o teste da linguinha, né? O teste do pezinho, o teste do olhinho, o teste da orelhinha, e agora tem o teste da linguinha nas maternidades para ver, de fato, essa questão do frênulo. E essa questão da criança falar desse jeito que você até exemplificou, né? Tipo, sopa, que fica, né? Faz esse barulhinho. O porquê que a criança fala assim? Algumas crianças, o meu filho falava assim e minha filha não. Depois, naturalmente, ele parou de falar assim. Aí tem esse ceceio que a gente chama de ceceio fisiológico, que a criança tá adaptando, tá aprendendo ali como é que é a postura da língua. Então, isso sumiu e tá tudo bem. Quando isso persiste, é porque a língua tá numa posição errada, ela tem um tônus errado, é uma inadequação aí da postura da língua durante a produção dos fonemas. E aí a gente precisa avaliar para ver se é tônus, se é postura, e também para ver se em outra função também não tá ruim. Porque eu falo que para falar a gente pega emprestado órgãos de outras funções, né? Então a gente usa a língua também na hora de mastigar, na hora de engolir. Então, às vezes, essa língua tá na posição errada na hora de engolir também, na deglutição. E isso atrapalha toda aí a organização dessa musculatura, joga os dentes para o lugar errado e acaba desorganizando aí todas as estruturas orofaciais. Aí precisa cuidar. A minha filha mais velha teve frênulo
mas eu só descobri com 7 anos. E eu não conseguia amamentar ela porque me machucou demais, né? Mas na época, isso há 11 anos atrás, a gente não tinha essa facilidade de consultora, o pediatra não viu, a minha ginecologista, que eu amo, que eu super confio nela, eu levava lá chorando, porque meu sonho era amamentar. Eu fiquei arrasada. E aí, passou-se os anos, ela nunca teve problema de fala, minha mais velha, sempre falou muito corretamente. Esses dias até achei um vídeo dela na idade da Alice hoje, ela falando corretamente, falando inclusive no plural, que era muito diferente. Hoje eu sinto essa diferença da Alice com ela. Porém, com 7 anos, o dentinho dela começou a ficar afastado, porque o frênulo dela foi em cima. Do lábio. Diastema no dentinho, né? Isso. E aí a dentista olhou pra mim e fez, você amamentou? Aí eu fiz, não consegui. Ela, tá aqui a questão. E aí teve que cortar, mas cortou muito. Cortou muito, assim, a cirurgia. É o frênulo do lábio, né? O frênulo do lábio não atrapalhava pra fala. E eu só percebi por causa do dente. Olha. Não foi pela fala, não me toquei pela amamentação, porque foi uma coisa que não sabia, não fui instruída para isso. E aí, depois que os dentinhos começaram a se afastar, e ela até hoje fala super bem, super corretamente, então...